autocarro ardeu hoje e causou pânico a cerca de 80 passageiros. 10 indivíduos foram detidos na Beira acusados de roubo de esparguete. Ferroviário das Modas está na final do Campeonato Nacional de Basquetebol. Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República visitou hoje a localidade de Sambaçoca, no distrito de Machase, Manica. News pediu à população para abandonar a prática de queimadas descontroladas e aumentar a produção. Deixou garantias de que o governo está a angariar recursos para construir ponte sob o rio Save, que vai ligar Manica à província de Gaza. Sambaçoca em Xindau significa lavar os pés. Reza a tradição que quem vem aqui pela primeira vez deve lavar os pés num riacho que por aqui passa. Apesar de ser a primeira vez que um Presidente da República visita esta localidade, que dista quase 100 km da sede do distrito de Machase, a Filipe Nunes foi dispensado este ritual. A localidade é pacata e engalanou-se para receber o chefe de Estado e ao ouvir o roncar dos motores dos helicópteros, centenas de pessoas correram para a pista de aterragem para saudar o alto magistrado da nação. À sua chegada e a pé, juntamente com os residentes, Filipe Nunes foi ver esta feira agropecuária, onde os residentes de Machase exibiram o que produzem. E depois orientou um comício popular. Aqui tranquilizou os residentes de Machase em relação à estrada Chitobe-Machungue e a ponte sobre o rio Save. Sabemos que é uma estrada que a estimativa inicial é de 120 milhões de dólares americanos, porque o perfil não é muito regular, por isso está no nosso programa da governação desses 5 anos. O nosso programa também inclui esse ponte sobre o rio Save, esse que vai nos facilitar para ir ao distrito vizinho aqui de Massangena, na província de Gaza. O governo está à procura de recursos para retomar essas atividades logo que estivermos organizados. Mas também em relação à energia, proposta administrativo de Save e ao Hospital Distrital de Machase. Já sabemos qual é, são por volta de 60 quilômetros da linha que nós temos de dirigir a Save, mas como se não bastasse, já sabemos também quanto temos que gastar. É mais ou menos 1 milhão e 800 mil dólares que iremos fazer. Estamos a mobilizar esses recursos porque o nosso sonho é rapidamente nós conseguirmos energia no posto administrativo de Save. Machase, até o fim deste ciclo, vai ter um hospital. Na mensagem à população, pediu o fim de queimadas descontroladas, porque dizimam florestas e empobrecem os solos. O fogo que nós colocamos queima essa estaca aqui. Aquela casa que está a ser feita, primeiro puseram estacas. Quando queimar, já não há estaca. Queima aquela estaca pau que tem que crescer para amanhã ser umbila, ser chanfuta, ser panga-panga. Ficamos de novo empobrecidos. Abelha, eu sou abelha, o apelido meu New significa abelha. Vive de flores, trazer uma coisa doce daqui e fazer. Quando vocês queimam, já não sabemos onde vamos buscar flor agora. Abelha, por isso o mel está a ficar pouco. Nós estamos a viver mal, por causa de Vondo. Vondo está nos a prejudicar agora. Refira-se que Sambaçoca faz fronteira com Massagena, na província de Gaza. Por isso, a língua aqui falada predominantemente é o Xangana. Por sua vez, a população fez vários pedidos ao Presidente da República, dentre os quais ações enérgicas para combater os insurgentes em Cabo Delgado e explicações sobre o que está a negociar com a Renamo. Não deixamos de dar um olhar solidário aos ataques que se registram na província de Cabo Delgado, dizimando vidas, destruindo casa dos nossos irmãos. Com isso, pedimos que merecidos esforços seja feita de modo a colocar fim às situações violentas para que a vida volte à sua normalidade. Está a recomendar para que os malfeitores que estão a matar populações, a incendiar casas na província de Cabo Delgado possam parar, mas medidas dessas estão a ser transmitidas às Forças de Defesa e Segurança. Queríamos saber o que está sendo feito com a nova liderança da Renamo, visto que o líder
o Jacama, que estava na parte como opositor principal, já se foi. Já tive 2 encontros cara a cara com o coordenador da Renamo, o Sr. Suf Momadi, mas também já tive contactos telefônicos muitos, o que significa o contacto está a continuar e a parte da liderança da Renamo tem estado a colaborar. Então, esse momento vamos compreender que é aquele momento de arrancar. Aliás, não há nenhum carro que arranca logo com 120. Arranca de 0, 2, 20. Acredito que vai embalar até essa velocidade e chegaremos lá. E pelo que estou a ver, até está muito adiantada a velocidade, arrancou com uma boa velocidade. Só temos uma estrada que liga Maputo à Zona Norte, que é N1. Então, pedíamos para que o senhor presidente criasse meios possíveis para que seja aberta uma estrada que passa de Macengena até Chiqualaquala, até Mazale, Mapai, aliás. Esse aqui é o nosso projeto, mas aqueles constrangimentos que eu disse agora são os que imperaram a paragem nesse momento, mas mesmo assim, até o fim do ano vamos conseguir criar aquela que nós chamamos de estrada zero, a cabotagem, para ver se os navios saindo do sul para o norte vão andando, vão reduzir também o fluxo da carga, aquela carga que é muito grande poderá ir do navio, mas o nosso sonho de fazer estrada alternativa, esse existe e está escrito, está projetado, estamos a mobilizar recursos. Temos problema da fome na localidade de Mavsanga, mas temos muita água. Pedir que o governo se disponibilizasse um trator, porque lá em Mavsanga temos terreno muito maior e temos água. Então, com o trator nós podemos produzir muita coisa lá na localidade de Mavsanga. Significa a população aqui só pede trabalho. Obrigado, estão-nos a ensinar o que tem que ser feito. Machaz está a dar aulas de produção de cajueiros. Portanto, 950 mil cajueiros que vocês têm, não são só esses, tem por volta de 1 milhão e tal, 1 milhão e 500, etc. Mas 950 mil são daqueles que estão na fase de produção. Isto é uma aula, porque vocês conseguiram com isto produzir 5 mil toneladas de castanha, desses que 5 mil venderam. Portanto, estão a resolver o problema de Moçambique. Um autocarro de passageiros ardeu este sábado na Estrada Nacional número 4. Ninguém ficou ferido no incidente, apesar do pânico gerado entre os passageiros. Suspeita-se que um curto-circuito como causa de acidente e vários passageiros perderam seus bens. Isto é tudo que sobrou do autocarro Leilanda Choque, que até às 8h30 da manhã deste sábado transportava cerca de 80 passageiros, seguindo do bairro Matolagar para a baixa da cidade de Maputo. O carro saiu fumo antes de arder. Filimão Nhantungo é o motorista do autocarro e já se considera um homem de azar. É o segundo autocarro que arde nas suas mãos e nas mesmas circunstâncias. O primeiro foi da antiga empresa TPM. Logo o carro ardeu, saiu fumo ali na parte do motor. Acho que foi um corte de circuito assim. Ontem o carro estava na revisão, sim. Saiu da revisão ontem mesmo. Até que fizemos experiência da Matolagara até Coca. O cobrador do autocarro garante que ninguém ficou ferido, apesar do pânico gerado. Quando começou a arder o machibombo, as pessoas depois começaram a sair das janelas, saíram da porta, outros a saltar, mas ninguém sofreu. O fogo foi debelado pelos trabalhadores envolvidos nas obras da estrada EN4, que para o efeito usaram os seus caminhões-cisterna. Pedimos ao nosso carro, que é de socorro, começamos a socorrer o carro, começamos a debelar as chamas. Mas como é que estavam a debelar as chamas? Já com aquele carro de água que nós estamos a usar. Dona Farida esteve no autocarro quando o incidente ocorreu e conta que perdeu todos os seus pertences porque a sua preocupação foi salvar as 2 crianças com que viajava. Tive que atirar uma das crianças da janela para poder pegar o outro, poder descer tudo que é meu, que é meu. Lá tinha os documentos das crianças.
coisa do hospital, dinheiro, chave de casa. O trânsito ficou difícil devido ao acidente aliado às obras em curso na via. Várias pessoas tiveram que abandonar os vulgos Chapa 100 e prosseguir a viagem a pé devido ao congestionamento do trânsito. Mais de 1.500 pessoas, entre menores e adultos, foram mordidos por cães vadios de janeiro a junho deste ano, na cidade da Beira. Este número está diretamente relacionado com o aumento de cães vadios nas ruas daquela autarquia. O número de mordeduras caninas atingiu níveis alarmantes na cidade da Beira. Só este ano, de janeiro a junho, foram mordidas mais de 1.500 pessoas, entre elas crianças e adultos. Em todo o ano passado, foram mordidas 950 e em 2016 o registro foi de 554 mordeduras. O aumento significativo de mordeduras caninas na Beira está diretamente relacionado com o aumento do número de cães vadios nas ruas da cidade. Face a isso, o setor de saúde promoveu um debate nesta semana envolvendo vários setores, com vista por fim às mordeduras caninas. É um debate aberto, cujo nós chamamos o Conselho Municipal da Beira, por causa da proliferação canina. Nós estamos com muitos cães vadios que andam na urbe. E é já na próxima segunda-feira que inicia a campanha de vacinação antirrábica. Pronto, temos um plano de vacinar 6.000, podemos vacinar mais, mas todos aqueles que criam os animais, que têm os seus animais, devem levar aos postos de vacinação. E devem manter cativos os seus animais para não andar assim à solta. O Conselho Municipal da Beira vai intensificar a captura dos cães vadios e critica os munícipes que criam cães sem condições. Porque não é normal um munícipe criar 5, 6 cães dentro do quintal e de uma ou de outra maneira poderá não ter condições para manter esses cães em condições de saudável. Entretanto, dada esta situação, há um descontrole por parte dos criadores, que os cães começam, por questões de fome, uma situação qualquer, saltam dos seus quintais e passam na via pública. Este médico pediatra apelou às vítimas de mordedura canina para contactarem imediatamente os serviços de saúde. Como devem saber, a raiva, quando já os sintomas já estão totalmente instituídos, é uma doença totalmente fatal. Ainda na Beira, a polícia deteve 10 indivíduos, entre eles 4 agentes de uma segurança privada, indiciados de ter roubado mais de 300 quilos de massa em esparguete. Estes 10 indivíduos foram detidos nesta sexta-feira pela Polícia da República de Moçambique, indiciado de roubo qualificado na empresa Merec Indústria. De acordo com a polícia, os mesmos, sendo 4 agentes de segurança, 2 de uma empresa denominada SMS, que presta serviço no local onde ocorreu o roubo, e os últimos 4 funcionários da Merec Indústria foram surpreendidos a roubarem mais de 300 quilos de massa esparguete. Tendo por efeito solicitado 2 motociclos, 2 triciclos, tanto que vulgarmente chamamos de chopel, para efetuar, portanto, o carregamento. E enquanto decorria esse processo, na persecução, portanto, do trabalho operativo, a polícia tomou conhecimento a nível da quarta esquadra, portanto, aqui na Munhal, tendo na altura se dirigido até ao local onde foi possível surpreender em flagrante delito, portanto, estes indivíduos a efetuarem este carregamento. Um 10º indivíduo, que é funcionário da Merec Indústria, apontado como líder da quadrilha, fugiu. Decorrem diligências neste momento no sentido de ser identificado e neutralizado, enquanto que no tocante aos expedientes, estes já foram produzidos. Estamos aqui a falar do auto, já foi produzido e deve seguir a sua tramitação normal e legal. Os funcionários da Merec Indústria, que no dia do crime eram os responsáveis pela produção e empacotamiento da massa esparguete, exatamente o lote que estava a ser roubado, alegam que nada sabem sobre o furto. Havia um colega que estava lá dentro, do outro turno, que havia largado às 23, só por ele viver mais longe, não conseguiu sair para casa. O tal que anda fugitivo. Enquanto nós trabalhávamos, não sabíamos qual era o objetivo específico dele, que lhe fez ele manter naquele lugar, não sair para casa.
sem saber de que ele estava a conectar com outro grupo dele que podiam fazer aquele serviço aí. O responsável pela segurança naquele turno também alegou que nada sabe do roubo. Eu na altura estava atrás a fazer ronda, porque há certos colegas quando chegam no posto, em vez de estar assim ao vivo, reparar, controlar o posto, ficam a dormir. Cerca de 500 processos foram julgados em Manica durante a campanha de julgamentos coletivos, na qual visava descongestionar a população reclusória nas cadeias. Deste número, 343 réus foram condenados e 147 restituídos à liberdade. O Tribunal Provincial de Manica chamou a imprensa para dar a conhecer os resultados da campanha de julgamentos coletivos, uma iniciativa do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que tinha como objetivo reduzir o número de pessoas que estão nas cadeias devido ao cometimento de diversos crimes. No âmbito desta campanha foram julgados 426 processos, sendo 31 no distrito de Gondola, 109 no distrito de Manica e 286 processos na cidade de Chimoio. Em termos de réus envolvidos, nós temos um total de 343 réus condenados, 124 réus absolvidos, portanto, o que perfaz um número de 467 réus. Questionado sobre que tipo de crimes os réus ora julgados cometeram, Josué Moiane destacou furtos e ofensas corporais voluntárias como os que mais se destacaram. Bom, há uma maior incidência de crimes contra a propriedade, portanto, falamos de furtos, roubos e burlas, mas também temos a notar uma maior incidência de processos contra a integridade física. Estamos a falar de ofensas corporais e violência doméstica. Refira-se que em Manica a campanha de julgamentos coletivos decorreu entre os dias 11 de junho e 6 de julho. O investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, João Pedroso, considera que Moçambique deve apostar nos tribunais comunitários acompanhados por juízes de formação como forma de aproximar a justiça ao cidadão. João Pedroso falava numa palestra que orientou no Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Magistrados do Ministério Público, juristas, quadros do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e formandos do Centro de Formação Jurídica e Judiciária juntaram-se esta sexta-feira para assistir a uma palestra orientada pelo pesquisador João Pedroso. O jurista começa por lembrar que a tarefa do direito é combater a injustiça. Defende Pedroso a mudança da estrutura judiciária em Moçambique como forma de fazer com que os cidadãos acreditem e tenham efetivamente acesso à justiça. Todos hoje sabemos que os tribunais não podem resolver todos os litígios, deve-se escolher aqueles que têm dignidade para ir ao tribunal. Em todo o mundo existem mediação, conciliação, arbitragem em tribunais comunitários. Eu preferia, no que escrevi, que os tribunais comunitários estivessem dentro da organização judicial e fossem acompanhados pelos juízes, como tradicionalmente eram. Essa parece-me a solução mais adequada à realidade moçambicana. João Pedroso entende que a independência é um dos grandes desafios do sistema judiciário. Há 3 doenças infantis da independência judicial. A primeira, no meu entender, é a dependência do executivo, de partidos, como estava a dizer, dos interesses económicos, e quando o próprio interesse económico da própria carreira captura os juízes, aos magistrados do Ministério Público. João Pedroso é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal, doutorado em Sociologia do Direito. O pesquisador internacional foi responsável por várias reformas legislativas em Portugal. Os utentes do Sistema Integrado de Transportes Urbanos nas cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane, denominado Metrobus, passam a dispor de mais facilidades para a aquisição dos bilhetes através do sistema informatizado. Para o efeito, foi assinado ontem uma parceria entre gestores de Metrobus e Banco BCI.
Este acordo permitirá aos utentes do Metrobus recarregarem os seus bilhetes nos caixas multibancos, vulgos ATMs, POS e outros sistemas bancários informatizados, incluindo o serviço Metrobus MOS, um aplicativo que pode-se baixar nos dispositivos móveis como telemóveis e tablets. Com o acordo assinado esta sexta-feira pelo Banco Comercial de Investimentos e os gestores do Metrobus, espera-se alargar o leque de facilidades de aquisição e acesso aos bilhetes de passagens. Nós, com isto, queremos oferecer a possibilidade de todos os utentes da Metrobus poderem confortavelmente, da sua casa, dentro do comboio, no seu escritório, em qualquer lado, no seu telefone, fazer pagamentos. Este é o objetivo principal. Por sua vez, o BCI, através do seu presidente da Comissão Executiva, manifestou seu otimismo quanto ao impacto do acordo para a facilitação de aquisição de bilhetes do Metrobus. E nós vamos dar soluções que são válidas para todos, inclusive mesmo para aqueles que possam ter só uma carteira móvel, que possam até nem ter uma conta bancária. Portanto, vão ser soluções amplas que vão permitir a todos os clientes da Metrobus ter os mais modernos. Estima-se que o sistema integrado de transporte, Metrobus, transporta por dia mais de 30 mil passageiros das cidades de Maputo, Matola e no distrito de Boane. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Motas qualificou-se hoje para a final do Campeonato Nacional de Basquetebol em seniores femininos ao vencer o Costa do Sol por 49-39. As duas equipas entraram decididas para vencer e seguir para a final da prova e o primeiro período terminou equilibrado com um empate a 13 pontos. No segundo período, as canarinhas foram mais clarividentes e venceram com um parcial de 28-23. Na segunda parte, o Ferroviário das Motas tentou mudar o rumo dos factos, mas as vice-campeãs voltaram a liderar o marcador e terminaram esta fase a vencer por 37-36. No último período, o Ferroviário das Motas soube aproveitar os erros do Costa do Sol e venceu o jogo com uma diferença de 10 pontos, ou seja, 49-39. Faz a história no sentido de conseguirmos chegar à final e, acima de tudo, alcançamos aquilo que é o objetivo principal, que é a nossa interligação com o Ferroviário de Maputo, que conseguiu, através dos nossos dirigentes, fazer o Ferroviário das Motas para dar potencial. E nós estamos aqui, nosso trabalho é lançar aquilo que vai ser o futuro de Moçambique, em termos de seleção e em termos, acima de tudo, do Ferroviário de Maputo. Então, nossos objetivos estão alcançados e acreditamos que temos que continuar a trabalhar a partir da base, que um dia as miúdas vão chegar lá para quem é de direito. Bom, eu penso que foi um bocadinho falta de concentração e as minhas jogadoras, no momento certo, ficaram um bocadinho tímidas, o que moralizou a equipa de Ferroviária. É uma equipa que, com um bocado de moral, elas não desistem, estão lá. E pronto, penso que elas tiraram proveito daqueles que foram os nossos maiores erros e pronto. Com esta vitória, o Ferroviário das Motas qualifica-se pela primeira vez na história do basquetebol feminino para a final do Campeonato Nacional da modalidade. Ainda no basquetebol, a basquetebolista moçambicana Tamara Seda assinou contrato por uma época com o Zamarat da Espanha. Seda diz-se satisfeita por abraçar o basquetebol profissional. Seda rolls to the basket to score. Depois de ter feito uma época brilhante no UTEP Miners, nos Estados Unidos da América, na qual destacou-se com média de 14,9 pontos, oitava melhor marca da Conference USA, Tamara Seda vai abraçar o basquetebol profissional. Seda será a terceira basquetebolista moçambicana a evoluir na principal liga de basquetebol da Espanha, depois de Clarice Machanguana, que jogou no Barcelona, e Leia Dong, que representa o Genirca Biscaya. Eu já tinha o contrato assinado desde os Estados Unidos antes de vir para cá e já sabia para onde ia. Portanto, a equipe que tinha o privilégio, o poder, posso assim dizer, de fazer a publicação da minha assinatura com eles.
O CD Zamarat terminou a época na 12ª posição com 32 pontos, menos 19 pontos que o seu líder, Perfumarias. Sinto-me bem satisfeita. Vai ser um novo passo na minha vida. Estou entusiasmada e preparada para o que vem a seguir. Seda segue à Espanha entre finais de agosto e princípios de setembro, sendo que para já mostra-se ansiosa. A Seda, que evoluiu muito nos últimos anos, deu boas indicações na sua primeira aparição no Campeonato Africano de Basquetebol Sénior Feminino em 2017, terminando a prova média de 9,2 pontos e 8,6 ressaltos. Tamara Seda foi a segunda melhor marcadora da seleção nacional na competição. O Ferroviário de Maputo garantiu a sua 5ª final consecutiva do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Feminina ao derrotar nas meias finais o seu homónimo da Beira por 74-59. As locomotivas da capital terão pela frente o Ferroviário das Motas na final marcada para este domingo às 17 horas no pavilhão do Desportivo. Esta é uma notícia ainda a acompanhar nos próximos blocos noticiosos e seguimos com página cultural. 40 concorrentes do Mosquitos colocaram o Cinema Scala a vibrar na 4ª gala do concurso infantil. Em duplas ou de forma singular, com atuações em grande, os concorrentes para a categoria de dança esmeraram-se na abertura da 4ª gala do Mosquitos Talents. E porque o concurso está renhido, o corpo de jurados esteve ainda mais atento na classificação dos pequenos grandes talentos. Seguiu-se então a categoria da declamação. Paz, amor à África, apelos a mudanças e homenagens dominaram as rimas e métricas dos miúdos talentos moçambicanos. Igor Sobral assaltou a bateria e abriu a categoria de instrumentos musicais. Atalaia encarnou Sara Tavares e chamou a música no piano. Por sua vez, Maia recorreu à guitarra para rebuscar um clássico de Bob Marley, No Woman, No Cry. Se houve quem preferiu tocar grandes êxitos internacionais, Fernando Tinosse embalou os presentes num clássico moçambicano. Mas a gala não se esgotava por aqui. Os miúdos entraram em cena para mostrar o seu potencial na arte de representar. E porque o melhor estava por vir, os talentos na categoria do canto invadiram o palco. Coube a Daniel abrir este capítulo das melodias. Foram várias atuações que despertaram emoções. Viva os grandes momentos da 4ª gala do Mosquitos neste domingo à tarde
e conheça os classificados para a fase seguinte. Convido a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 23 de máxima, 16 de mínima, Xai-Xai 23 de máxima, 17 de mínima, Inhambane 23 de máxima, 18 de mínima. E na zona centro do país, Beira 24 de máxima, 18 de mínima, Quelimane 27 de máxima, 17 de mínima, Chimoio 21 de máxima, 13 de mínima, Tete 29 de máxima, 19 de mínima. E na zona norte do país, Nampula 26 de máxima, 18 de mínima, Pemba 28 de máxima, 20 de mínima, Lixinga 22 de máxima, 10 de mínima. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta ao Jornal da Noite, na página internacional, no Paquistão, pelo menos 132 pessoas morreram esta sexta-feira em mais 2 ataques suicidas. As vítimas participavam de uma campanha para as legislativas marcadas para o dia 25 deste mês. Os ataques terão ocorrido 2 horas antes do regresso e detenção do antigo primeiro-ministro e de sua filha àquele país, depois de terem sido condenados a 10 e 7 anos de prisão, respectivamente, por corrupção. O primeiro ataque ocorreu na província do Baluchistão, no sudoeste do país, quando um bombista suicida disfarçado fez-se presente no comício político, tendo matado 128 pessoas, incluindo um candidato a uma legislatura provincial. Um outro ataque semelhante terá acontecido num comício na província de Khyber, no norte de Paquistão, que resultou na morte de 4 pessoas, totalizando 132 vítimas. Antes de aterrar no Paquistão e em declaração à agência Reuters, o antigo primeiro-ministro afirmou que a detenção é um preço muito pequeno a pagar pela grande missão de salvar a santidade do voto. Próxima quarta-feira termina o estado de emergência estabelecido há 2 anos na Turquia, após tentativa de golpe de Estado. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, não quer prolongar o estado de emergência que se vive atualmente no país. Por isso, anunciou esta sexta-feira que o fim do estado de emergência será declarado na próxima quarta-feira, depois de 2 anos. Em conferência de imprensa, o porta-voz de Erdogan, Ibrahim Kalin, salientou que a luta contra o terrorismo vai continuar no quadro das leis vigentes e assinalou que o estado de emergência poderá ser restaurado em caso de situação extraordinária. O estado de emergência foi declarado a 20 de julho de 2016, na sequência da tentativa de golpe de Estado de Ankara, de 15 a 16 de julho, que Erdogan atribuiu a Fethullah Gulen, exilado nos Estados Unidos, e que nega qualquer envolvimento. A 9 de julho de 2017, Erdogan foi eleito para um novo mandato de 5 anos, tendo a Turquia saído do sistema parlamentar para o presidencial, com o poder concentrado nas mãos do chefe de Estado. Depois do acordo que permitiu a abertura das embaixadas e fronteiras entre a Etiópia e a Eritreia, após 20 anos de inimizades, o presidente da Eritreia chegou este sábado à Etiópia para a primeira visita, como forma de consolidar os acordos alcançados. Milhares de pessoas deslocaram-se à capital da Etiópia para receber o presidente da Eritreia, Isaías Afewerki. Não é para menos. Há mais de 20 anos que as relações entre os 2 países estavam azedas. Contudo, as relações diplomáticas entre os 2 países voltaram a ficar boas depois do primeiro-ministro etíope ter aceitado pôr fim a um conflito fronteiriço. Como forma de consolidar o acordo, a Abiy Ahmed visitou a Eritreia no último fim de semana. Para mostrar que a Etiópia vai cumprir com os acordos alcançados, Isaías Afewerki chegou este sábado à capital etíope.
Não obstante o clima de insegurança, os etíopes olharam com entusiasmo a chegada do presidente da Eritreia e compararam a restauração das relações entre os dois países como a queda do Muro de Berlim. A Etiópia e a Eritreia chegaram a acordo no início do mês para retomar as relações diplomáticas e abrir as fronteiras depois de 2 décadas de hostilidades. Os dois países romperam ligações diplomáticas no início de um conflito pelas fronteiras, no qual resultaram em cerca de 80 mil mortos. Desta maneira colocamos um final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem. Continuação de uma feliz noite. Se conduz, não bebe, se bebe, não conduz. E tenha bom fim de semana e nada de excessos. Boa noite.